Capítulo 632, cumprimentado por todos. No futuro, os militares de Chambord poderiam ser equipados com muitos relicários de combate. Se cada pequena formação de 50 soldados tivesse um relicário de combate com eles, eles poderiam liberar subitamente 200% de sua força. Quão destrutiva e surpreendente seria essa cena! Apenas imagine. Isso era apenas o começo. Exceto pelo relicário de combate, os soldados poderiam usar o relicário de estamina para ganhar energia ilimitada, usar o relicário de armadura para obter o dobro da defesa, usar relicário de recarga de mana para restaurar sua energia mágica ou energia guerreira, e use todos os tipos de relicário de resistência para ser imune a feitiços de raios, fogo, gelo e veneno. Além disso, se essas misteriosas runas pudessem ser simplificadas e gravadas em objetos menores que não sejam grandes pilares de pedra, seriam mais móveis e poderiam ser usados como ativos estratégicos. Durante as guerras, o valor desses relicários seria insubstituível. Mesmo que fossem apenas batalhas individuais entre mestres, eles ainda poderiam fornecer um grande impulso e potencialmente mudar o resultado. Esse era o poder dos relicários do Diablo Vorut. Eles poderiam transformar um bando de ovelhas sem poder em uma multidão de lobos famintos. Para ser honesto, Fei pensou que Akara e Caim levariam muito tempo para decifrar completamente os poderes misteriosos dos relicários e recriar os relicários poderosos, mas eles certamente deram a ele uma enorme surpresa. Por um momento, Fei quase quis abraçar aqueles dois cientistas loucos e beijá-los na bochecha. No entanto, Fei poderia dizer que esses relicários eram apenas protótipos. Eles eram muito pesados e só podiam ser usados em locais específicos. Eles ainda estavam longe da mobilidade que Fei esperava ver. Eles precisavam ser mais refinados e melhorados, e seria um projeto massivo e difícil. No entanto, tinha que começar em algum lugar, e a fundação foi construída agora. Havia 3 relicários na Montanha do Leão de Ouro até agora: relicário de combate, relicário de habilidade, e relicário de experiência. Destes 3 relicários, os 2 primeiros não forneciam aumentos permanentes. Diferente das restrições de tempo no jogo real, esses 2 relicários poderiam realmente capacitar o usuário por 10 minutos, mas sua eficácia não poderia ser acumulada. O relicário de combate poderia aumentar as habilidades de combate de Lampard em 200%, e o relicário de habilidade poderia dobrar o dano das técnicas de combate de Lampard. Após o uso, esses 2 relicários precisariam de um dia inteiro para recarregar antes que pudessem ser usados novamente. No entanto, o relicário de experiência surpreendeu Fei um pouco. Por alguma razão, o poder deste relicário foi modificado. Fei sabia que seu efeito real diferia do jogo. Não era para uso único. Em vez disso, liberava constantemente um poder misterioso, e a velocidade de cultivo de Lampard aumentava quando ele estava em volta desse relicário. Mesmo que estivesse claro que o aumento na experiência não foi tão rápido quanto no jogo, ainda assim era um ótimo acréscimo. Fei não ficou no cume da Montanha do Leão de Ouro por muito tempo. Depois que ele deu uma erva divina da região central do Palácio Mítico para Lampard e o ajudou a aumentar sua força, o rei deixou este lugar. No segundo seguinte, Fei apareceu no Palácio do Rei Divino, que estava situado na montanha no meio do Castelo do Céu. No momento seguinte, sua energia espiritual espalhou-se pela cidade e escaneou a área a 5 quilômetros de Fei. Fei viu pessoas como Sesh cultivando diligentemente nos palácios laterais e ficou muito satisfeito com o trabalho duro deles. Embora o Castelo do Céu, que agora estava dentro da esfera de energia furtiva no continente Azeroth, não tivesse tantos elementos da natureza como a região central do Palácio Mítico, era um lugar raro onde a velocidade de cultivo aumentava muito. Após 3 dias de cultivo, todos os que ficaram no Castelo do Céu progrediram. No entanto, sob a pressão do tempo, o progresso não foi suficiente.
Sentado em frente ao lótus místico no trono do caos no palácio do rei divino, Fei pensou sobre isso e tirou mais de uma dúzia de ervas divinas que correspondiam ao atributo elemental dos guerreiros de Chambord. Essas ervas divinas eram todas da região central do palácio mítico, e elas vinham crescendo há muitos anos. Com abundantes elementos da natureza, essas ervas foram capazes de prosperar e acumular seus efeitos medicinais. Elas eram raras de se ver no continente Azeroth, altamente espirituais e extremamente valiosas. Para guerreiros e magos que cultivavam energias guerreiras ou energias mágicas, obter uma erva divina que se ajustasse ao seu atributo de energia era muito benéfico. Já que as ervas divinas eram compostas de muita energia pura, elas podiam estimular a energia dentro dos corpos dos cultivadores e serem convertidas em pura energia guerreira ou energia mágica. Fei aprendeu herbologia da sacerdotisa Cara, e ele tinha uma boa mão com todas as ervas divinas que ele coletou. Portanto, ele não precisava se preocupar em cometer erros na seleção de ervas para pessoas diferentes, e ele rapidamente separou os suplementos adequados para cada um dos guerreiros de Chambord. Enquanto os guerreiros de Chambord ouvissem e consumissem essas ervas divinas de acordo com suas instruções, seus corpos seriam grandemente estimulados sem efeitos colaterais, e eles poderiam alcançar a classe da lua muito mais cedo. O casamento de Fei era em 12 dias e ele estava com medo de que não fosse tão suave quanto ele planejava. Portanto, ele tinha que se preparar antes do tempo para lidar com todas as situações. Nos dias que se seguiram, Fei ficou principalmente no Castelo do Céu. Exceto por usar os métodos documentados no misterioso pergaminho roxo para fortalecer sua energia espiritual, ele entrou no Diablo Vorod para matar monstros com Valkyria Helena. Ele queria aumentar sua força e alcançar a classe Sol o mais rápido possível. A região dentro de 500.000 quilômetros de Zenith estava passando por um pouco de caos. Muitas pessoas sábias já podiam dizer que a situação estava prestes a piorar e que as guerras continentais poderiam eclodir. Portanto, Fei tinha que melhorar sua força se quisesse manter-se a si mesmo e o reino de Chambord a salvo. É claro que, como ainda havia o limite de tempo diário em termos de quanto tempo ele poderia ficar no Diablo Vorod, Fei voltava ao reino de Chambord regularmente para ver o que estava acontecendo no nível do solo durante o intervalo. Nos últimos dias, o número de pessoas dentro da cidade cresceu drasticamente. A história de como o rei de Chambord apareceu em São Petersburgo sozinho e surpreendeu a todos estava sendo espalhada pela região por poetas viajantes, e mais pessoas souberam sobre o que aconteceu naquela noite. Todos sabiam que o nome Rei de Chambord estava muito além do prestígio do rei de um reino afiliado de nível 1 de Zenith. Assim que essa informação circulou, vários impérios, forças nobres e grupos poderosos tiveram que ver Chambord sob uma nova luz. Eles reavaliaram o poder deste reino, e todos eles queriam descobrir como eles deveriam se comunicar e viver em torno desse rei poderoso. Aos olhos de muitas pessoas, o casamento do rei de Chambord era uma oportunidade rara e grande para observar tudo. Talvez pudessem inspecionar o reino de Chambord e o rei para avaliar o potencial de ambos, e poderiam expressar sua simpatia, se quisessem. Nos 2 dias seguintes, os ministros de Chambord de 6 departamentos estavam extremamente ocupados. Eles se reuniam com os vários enviados de todos os tipos de forças dentro e fora do Império Zenith todos os dias. O Império Marci, o Império St. Germain, o Império Mazi, o Grupo Mercante Soros, o Grupo de Mercenários Cavalo de Vento, o Grupo de Mercenários Sangue de Fogo, a União dos Magos Imperiais. Essas forças poderosas, que estavam longe do alcance de Chambord um ano atrás, todas se abaixaram e mandaram enviados ao reino, notificando a Chambord que representantes mais prestigiosos iriam ao reino no dia do casamento do rei para apresentar presentes, e eles queriam manter uma relação amigável. Logo, os hotéis em Chambord estavam lotados ao máximo. Portanto, os enviados que chegavam atrasados tinham que encontrar outros lugares ou acampar fora da cidade.
Alguns até ofereceram muito dinheiro para os moradores de Chambord os receberem em suas casas. Mesmo sendo esse o caso, nenhum deles se atreveu a reclamar. Muitas pessoas na cidade ganharam muito dinheiro com isso e tiveram um gostinho de como o turismo beneficiaria suas vidas. Os chambordianos nunca se sentiram tão orgulhosos antes. Ao sentirem a inveja dos estranhos e contarem as moedas de ouro que ganharam nos últimos dias, muitos dos cidadãos de Chambord acordavam no meio da noite enquanto riam. As pessoas mais gananciosas esperavam que o rei pudesse se casar todos os dias. Quando se passaram cerca de 6 dias até o casamento, o Departamento de Receita realizou uma pesquisa e descobriu que o número de pessoas dentro da cidade de Chambord havia aumentado 3 vezes.